Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, os apóstolos e os santos que viveram na era apostólica, naqueles primeiros anos que se seguiram após a ascensão do Senhor e o mistério de Pentecostes, demonstravam um fervor extraordinário e um amor a Jesus que os fez suportar os piores sofrimentos e as provas mais atrozes. Porque estes apóstolos, talvez pela convivência tão íntima com o Senhor, por terem tocado e visto o Senhor pessoalmente, mas também por sua abertura ao poder do Espírito Santo, eles entenderam que a única riqueza das suas vidas era o próprio Deus, e que tudo o mais havia perdido valor. As riquezas da terra e até a própria vida deles. Tanto que a maioria dos santos desta era apostólica morreram derramando sangue por causa do testemunho de Jesus. A memória de hoje nos faz, portanto, pensar, sobretudo nós que também estamos no caminho de Cristo, ou temos estas boas intenções de segui-lo, que para ser um bom discípulo de Jesus, é necessário, de maneira inevitável, ter a disposição para perder. Quem não está disposto a perder, nunca está apto para o discipulado e o apostolado de Cristo. O evangelho que nós ouvimos que diz que no exercício da missão e do seguimento de Jesus, de uma vocação cristã, e aqui, seja ela qual for, torna-se indispensável a gratuidade e o despojamento. Um discípulo de Cristo deve ser, de maneira indispensável, alguém gratuito e despojado. E nós sabemos, nesse caminho do Senhor, dentro da própria igreja, que uma das piores coisas que existem são aqueles corações interesseiros, egoístas, que estão na igreja, no caminho de Cristo, e usam até do Evangelho por causa de interesses pessoais, na busca de vantagens pessoais, na busca de galgar o poder ou a fama a partir da palavra de Deus. Isso não faz parte
da vida de um verdadeiro discípulo, ou não deveria fazer. Gratuidade e desapego são elementos fundamentais neste caminho. São Paulo diz de uma maneira muito bela e séria que para ele, como apóstolo do Senhor, anunciar o Evangelho nunca foi uma glória, ou nunca foi um privilégio, um conforto, mas era para São Paulo uma obrigação imposta a ele, mesmo quando ele não experimentava retornos ou frutos. E é preciso também entender isso. Nós que estamos nesse mesmo discipulado, fraquezas, fracassos e perseguições estão dentro desse pacote. E também serão coisas inevitáveis. Nós não seremos sempre aplaudidos. Nós não seremos sempre queridos, bem vistos e amados. Sobrará também a nós uma parte de perseguição, de luta, de solidão e de fracasso. Existe uma parcela dessa sociedade, sobretudo na nossa geração, que não vai nos amar. Também seremos odiados se formos verdadeiros discípulos. É por isso que Jesus tenta, no Evangelho de hoje, prevenir os seus discípulos e apóstolos, exortando-os a cultivarem um coração gratuito e desapegado. Porque quem está muito apegado às coisas deste mundo e a si mesmo, corre o risco de não suportar a perseguição. Corre o risco de não suportar aquele tempo profético anunciado pelo Senhor, que é o prelúdio da sua segunda vinda, em que muitos de nós também viveremos perseguições similares àquelas que os apóstolos viveram. Agora, se buscamos o conforto e se estamos muito ainda apegados a este mundo e a nós mesmos, nós não estamos treinados ainda para o tempo da perseguição. Os corações treinados para este tempo de ódio e de fracasso são aqueles que desde agora estão começando a se desapegar deste mundo. São aqueles que desde agora estão na igreja e no seguimento de Jesus de maneira gratuita, independente dos retornos. São aqueles que receberam de graça e dão de graça, sem buscar os benefícios pessoais que a palavra de Deus pode lhe dar. O discípulo mais feliz será sempre o discípulo mais pobre, mais despojado, porque a filha principal da pobreza é a liberdade. E onde está a liberdade, está também a felicidade. Então, ao rememorarmos a história de São Barnabé e na pessoa dele, tantos homens e mulheres de Deus que no início da era apostólica deram a vida pela palavra de Deus, nós somos convidados a cultivar em nós um coração assim, despojado e gratuito. Os mártires viveram os piores tormentos, as piores perseguições, as piores dores, mas porque eram pobres, gratuitos, desapegados, não perderam a verdadeira liberdade. Foram livres, mesmo no meio das algemas e das prisões.
o santo que nós celebramos hoje, São Barnabé, que segundo a tradição da igreja, fazia parte daqueles 72 discípulos que Jesus escolheu. Ele teria sido uma testemunha ocular da ressurreição e depois seguiu Paulo na sua missão apostólica. No final da sua vida, ele voltou para sua terra natal para anunciar o Evangelho aos seus conterrâneos. E pelos próprios conterrâneos foi apedrejado até a morte. Foi odiado pelos seus, mas no meio das pedradas não perdeu a liberdade, porque tinha um coração despojado. Depois dessa liturgia, e depois de comungarmos o corpo do Senhor, nós também podemos lutar por cultivar um coração assim, e sermos seguidores de Cristo mais livres, mais despojados, mais gratuitos e menos apegados e egoístas. Que a memória de São Barnabé e a Eucaristia de hoje nos dê esta graça de seguirmos o Senhor e nos treinarmos, nos afinarmos para a perseguição que virá e não está longe, nos treinarmos para ela com um coração livre, gratuito e despojado.